Olá, 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 boa tarde a todos e a todas. Eu vou chegando por aqui, é o Observatório de Fortaleza, que vai realizar mais uma live do Observatório, que é sempre às quintas, às 17 horas. Nós criamos um programa que é muito importante para o estado do Ceará, um programa chamado Projeto Observatório em Rede. Significa que cada vez mais observatórios de áreas distintas, observatórios relacionados tanto aos governos, quanto às forças produtivas, quanto à sociedade civil de uma forma geral, começam a construir suas estruturas na busca de produzir dados, na busca de enfrentar as dificuldades, não é, das vidas coletivas e individuais nas cidades. Então, os observatórios ganham cada vez mais importância no mundo, têm ganhado muita importância nos estudos sobre as cidades, e eles vão se dividindo também em áreas específicas de políticas públicas, e é por isso que a gente resolveu criar esse programa chamado Observatório em Rede, para que nós, Observatório de Fortaleza, a gente tem se relacionado com esses observatórios cada vez mais, procurando uma grande parceria. E essa parceria está resultando na criação de uma plataforma que reúne todos os observatórios e, portanto, que cria um intercâmbio entre esses conhecimentos produzidos pelos observatórios. E isso é uma atividade pioneira no Ceará. Nós temos observatórios em vários municípios, nós temos muitos observatórios na cidade de Fortaleza, observatórios temáticos, observatórios que estão observando os fenômenos sociais, agora especialmente diante da pandemia que assola o mundo. Não é? E é por isso que a gente está muito feliz em receber essa tarde a nossa querida coordenadora da Política Pública da Mulher na Prefeitura de Fortaleza, né, que vai, portanto, conversar conosco, que é a Natália Rios. Ela deve estar chegando, imagino que a gente daqui a pouco fala com ela, ela deve estar chegando. E eu queria dizer para vocês que é muito interessante a gente observar como os observatórios temáticos têm contribuído para a formulação, implantação e monitoramento de políticas públicas para o estado do Ceará e para a cidade de Fortaleza. Acho que a Natália está chegando aqui. E a gente conversar. Deixa eu ver se ela está chegando. Acho que ela está chegando. Olá, Cláudia! Olá, minha amiga querida, Natália Oh, Rios. querida minha amiga Cláudia Leitão. Que honra, Natália, ter você aqui com a gente. Que prazer. Observatórios conversando, não é? Eu estava aqui dizendo para o nosso público que todas Pois as não. quintas, às 17 horas, nós criamos esse programa, que é um programa voltado à rede, não é? Nós queremos Uhum, consolidar essa rede de observatórios no Ceará. Estamos construindo uma plataforma muito interessante. Isso é uma isso. iniciativa lá do Iplanfor, não é? Junto lá com o Observatório de Uhum, Fortaleza. E cada vez mais a gente vai dando a conhecer para a população cearense os observatórios que já existem, os que estão sendo construídos, os que ainda vão existir, que nem existem ainda, mas fazem parte do uhum, desejo de algumas instituições. Vamos mostrando uhum. que os observatórios são públicos, são um resultado da iniciativa também da sociedade civil. Eles têm vários formatos, eles têm inúmeras naturezas e todos eles são importantes. Por isso que todas as quintas, essa nossa conversa já ia acontecer, não é? Porque você também estava querendo conversar comigo. E eu fiquei segurando, porque eu pensei assim: a Natália vai chegar e aí vai ser bacana, porque ela vai falar já na primeira vez comigo, dentro desse programa Observatórios em Rede. Porque assim a gente traz toda essa política pública da mulher, não é? Pensando a Sim. cidade de Fortaleza e todos os seus problemas e seus desafios, já para dentro dessa conversa com a população de Fortaleza, que tem tantas dúvidas, tantas questões que vão ser aqui tratadas. Eu queria Sim. dizer que a gente, cada vez mais, não é, tem procurado trazer para o nosso site do Observatório de Fortaleza uma série de informações
sobre os observatórios e informações sobre a cidade. Eu chamo a atenção de quem nunca entrou aqui antes da nossa live, que a gente tem as publicações dos cadernos do observatório, nós temos o Plano Fortaleza 2040, nós temos uma Sim. riqueza de mapas sobre a cidade de Fortaleza, com todos os bairros, com informações georreferenciadas sobre a população, IDH, indicadores de violência, indicadores de cultura, de turismo, de trabalho, de emprego, de saúde. Temos um acervo digital riquíssimo, temos vídeos, temos, enfim, uma série de contributos para você que é estudante, para você que é gestor, para você que se interessa pela cidade de Fortaleza, uma cidade imensa, desafiadora, grande demais, e injusta ainda demais. A gente sabe que a gente queria uma cidade muito mais justa, com mais oportunidades, com menos violência, com menos desigualdade, e isso é muito o desafio, digamos assim, do Plano Fortaleza 2040, que busca, não é, tratar dessas questões da desigualdade. Mas o bacana é a gente dizer que, conversando com a Coordenadoria da Mulher, conversando com você, a gente viu e participou do nascedouro, da construção desse Observatório da Mulher de Fortaleza, não é, que foi desenvolvido em parceria com a Cinti Nova, nosso querido secretário Cláudio Ricardo, sim. Exatamente. O Instituto de Planejamento, a gente lá por meio do Observatório, a Universidade de Fortaleza, a Unifor, tudo isso voltado exatamente à construção, não é, de um espaço institucional dentro da prefeitura para formular ações públicas, pensar políticas, programas voltados evidentemente às mulheres, levantando dados que são tão importantes, que são tão essenciais para qualquer país desenvolvido ou cidade desenvolvida. Eu estava hoje mesmo, viu, Natália, fazendo parte de um workshop na Unesco. Fiz agora 4 grandes oficinas de trabalho com expertos na área da cultura, e nós vamos trabalhar na implantação dos indicadores de cultura para os ODS, né? Para a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E olha, o primeiro ponto que eles falam é sobre a importância de se ter claro, né, nos países e nas cidades, né, políticas de gênero, recortes de gênero, que a gente realmente conheça o papel da mulher em todas as atividades. No nosso caso, nós estamos levantando, portanto, o recorte da cultura, né, atravessando os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, essa questão do gênero é uma questão que nós precisamos falar. Vamos falar de gênero. Porque, na verdade, é com essa conversa sobre gênero que a gente vai entendendo todos os desafios, que não são poucos, das mulheres, né, nas sociedades contemporâneas, especialmente numa cidade como Fortaleza, populosa, como eu dizia, desigual, e onde as mulheres vão ganhando e galgando cada vez mais um papel importante, seja na dimensão econômica, na dimensão social, na dimensão não somente nos atributos tradicionais de uma mulher, não é? Como cuidadora, a sua atividade doméstica, a sua atividade como mãe, mas também na sua atividade hoje de chefe de família, sustentando domicílios. É bacana que a gente começa a ter esses dados e a entender aí os desafios por que passa essa mulher. Mas eu queria dizer quem é a Natália Rios, embora a Natália Rios seja muito, muito, muito popular. Ela é uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, é psicóloga clínica, né? O que lhe dá certamente uma sensibilidade muito grande, Natália, não é, para lidar com todas essas questões que envolvem o gênero feminino, mestra em psicologia, gerenciou a saúde mental, foi ouvidora geral, coordena as políticas para as mulheres da Prefeitura de Fortaleza, presidiu o Conselho Municipal de Mulheres de Fortaleza, é muito atuante nessa questão das políticas públicas e não resistiu na sua gestão, que está caminhando agora para o final, junto com o prefeito Roberto Cláudio, mas que, então, junto conosco, dizia, nós precisamos ter um observatório, nós precisamos criar um observatório, exatamente para que a gente pudesse começar a tratar desses dados, que ainda são dados muito pouco conhecidos, especialmente pelas nossas mulheres, nossas cidadãs fortalezenses, que têm que entender um pouco e se situar nesse conjunto de políticas que as envolvem, não é? O primeiro dado que eu acho interessante, eu vou já passar a palavra aqui para a nossa convidada, mas é só fica à vontade. Para animar aqui a nossa conversa, né? Sim, e dizer que o bacana da formulação de uma política
é que a gente tenha realmente dados confiáveis. No mundo de fake Isso, news, no mundo de isso. dados falsos, no mundo de Com certeza, enganação, certamente. de mitos criados, onde a Sim. gente vai ouvindo e não sabe se é verdade ou se não é, Uhum. viva a ciência. Eu tenho dito muito aqui todas as Isso. quintas-feiras, viu, Viva os Natália? esclarecimentos, né? E viva o conhecimento provado, comprovado, Sim, metodologicamente construído. Ciência não é brincadeira, que ciência isso. não é preconceito, não é premonição, não é achismo, não é? Ciência é pesquisa. E observatório, que é Sim, observatório, ele pesquisa, ele não sai dando dado aí à toa, né? De uma forma empírica. Não, ele faz isso sim, porque ele, na verdade, foi a campo. Ele levantou dados primários ou dados secundários. E é importante a gente entender, primeiro, que Fortaleza é uma cidade de mulheres, mais do que de homens. Esse é o primeiro elemento que eu queria trazer, porque a população é composta de quase 54% de mulheres, né? E sim. 46, quase 47% de homens. Ou seja, Somos a tem, maioria. somos a maioria, o que prova que nós Uhum. devemos avançar muito mais em políticas que nos empoderem, né? No sentido de que a gente tenha a compreensão do que nós valemos. Quando a gente conhece e reconhece, né? Ninguém reconhece nada sem conhecer. Então, esse dado é importante. Agora, há muitas questões que eu quero conversar com você que dizem respeito a facetas e a dimensões dessa Sim, vida feminina. Como vive uma mulher em Fortaleza? sim. O que é que se dá na sua vida, no seu cotidiano, em relação ao trabalho, em relação às suas jornadas duplas, triplas, quádruplas de trabalho, as questões do relacionamento com os homens, maridos, Sim, família, uhum, companheiros, e aí os aspectos, os sim, rebatimentos relativos à violência. Como é que essa pandemia, ainda é tão hum, forte e ainda é muito violenta para a nossa cidade, como é que isso também rebate nessa relação de casais, com sim, o aumento da violência, que a gente também queria trazer para conversar com você. Os dados em relação a essa chefia de casas em Fortaleza das mulheres é uma coisa impressionante, quer dizer, são números que nos impressionam. A proporção de lares cearenses hoje chefiados por mulheres saltou de quase 38% em 2012 para quase 48% em 2018. sim, Significa que os lares chefiados por mulheres estão ganhando uma importância, não é, tão significativa quanto a tradicional percepção de que os lares são chefiados por uma força econômica masculina, o que já está deixando de ser. É importante a gente dizer isso para quem está com a uhum, gente, né? Então, a proporção de domicílios chefiados por mulheres, mesmo com a presença de cônjuges do sexo masculino que vivem no mesmo domicílio, também vem crescendo de uma forma impressionante, a uhum, 10%, né, aí nos últimos anos. O que significa que nós estamos cada vez mais, e a tendência é isso ficar paritário. E é possível que isso cresça para que haja mais chefias de família de sim, mulheres do que de homens. É uma outra questão para a gente pensar, nós mulheres, né? As uhum, mulheres cuidam, não é? E elas são. As tarefas são muito injustamente divididas, com o sim, machismo de plantão que nossa Natália vai aí conversar conosco sobre tudo isso. A gente percebe que no Nordeste ainda essa divisão de tarefas domésticas é muito injusta. Não é? sim, O Ceará, por uhum, exemplo, é o quarto estado brasileiro com maior disparidade nessa realização de afazeres exatamente, domésticos. Não é? As exatamente. mulheres fazem tudo, os homens não fazem praticamente nada dentro de casa. Isso Aham, é um dado assustador, não é? Há uma outra questão importante, entender que essa ocupação também tem aí um cruzamento importante de pesquisa com os aspectos relativos, por exemplo, ao fato de que as mulheres pretas e pardas são aquelas que estão mais relacionadas a essa atividade doméstica. Então, nós estamos aí também uhum, fazendo uma outra relação, que é em relação à renda social, não é? A cor da pele e aos aspectos das atividades domésticas. Né? São tantas as questões, não é, Natália? Eu queria sim, passar a palavra para você e dizer que é uma alegria ter você aqui com a gente
e que nós precisamos falar de gênero. Nesse momento, as mulheres vão, sem dúvida, conquistando espaços, mas como elas ainda são pouco representativas no campo da Sim, política, eu sei sim, do seu sim. percurso, quero que você fale sobre ele também, porque você é uma Tá bom. pessoa que tem aí toda uma vocação, mas assim, mulheres professoras, mulheres que estão trabalhando como gestoras, mulheres que trabalham em áreas tecnológicas, mulheres que trabalham com mandatos políticos. Vamos abrindo, mas somos ainda muito pouco, me perdoe, somos mal pagas, não é? Fazemos a mesma Sim, ação que o homem e ganhamos sim, menos. sim. Com a Isso. palavra, Natália Rios. Minha amiga, primeiro, gratidão pela generosidade das palavras, obrigada aí pelos elogios, né, tão generosos, né. Eu realmente convidei a Cláudia para estar comigo, né, em lives que eu estou fazendo, uma série de lives, né, já estamos já na, acho que, 20ª live, desde o início da pandemia, que todas as terças e quintas às 19 horas, inclusive hoje às 19 horas nós teremos uma, né, eu encerro como você e uma hora depois eu inicio outra, que inclusive vai ser, o tema é Vidas Negras Importam, que nós vamos estar com o coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura de Fortaleza, o nosso amigo Sérgio. E, bom, voltando aqui para a nossa questão, né? Eu tinha convidado a Cláudia e a Cláudia me trouxe esse convite, então que bom, estamos juntas de qualquer forma, seja nas lives da série Sentimentos em Pandemia, seja aqui nas do Observatório. E aqui, inclusive, é mais oportuno, porque é um espaço para a gente falar dessa atividade tão importante que a Coordenadoria de Mulheres tomou para nortear o seu trabalho. Né? Eu só queria fazer uma observação, Cláudia, eu não estou mais à frente da Coordenadoria de Mulheres, eu fui descompatibilizada do cargo, né, por conta do calendário eleitoral, pelo fato de eu ser pré-candidata a vereadora. Então, eu não estou mais à frente do cargo, quem está à frente da Coordenadoria é a enfermeira, a doutora Mônica Dantas, uma exímia profissional, fiquei muito feliz com a nomeação dela, né, por reconhecer o seu trabalho, tá? Mas que bom estar aqui por ter sido a idealizadora do observatório e por ter, não é, junto com o Implafor, com a Citnova e com a Unifor, termos construído essa plataforma e termos desenvolvido. Quero aqui também fazer uma fala expressa de agradecimento à Rosana, do Observatório de Fortaleza, porque foi uma exímia orientadora, eu jamais poderia aqui não citá-la, tá? Porque não fazer referência a ela, porque foi ela, inclusive, eu enchi muito o saco dela, para falar a verdade, tá? Eu tô falando muito bonito, mas a verdade é que eu enchi muito o saco dela. Mandei trocentos WhatsApps, fui lá no observatório de vocês trocentas vezes, perturbei a Rosana como, olha, ô mulher paciente, viu, Cláudia? Então, Minha equipe é obrigada. campeã, não é? Minha equipe é campeã. Eu vou deixar aqui a formalidade de lado, porque eu preciso dizer que eu enchi muito o saco da Rosana e ela, com um espírito público fantástico, sempre me recebeu muito bem, sempre me acolheu, e nos acolheu, perdão, porque eu nunca ia sozinha, ia com a reca lá da coordenadora de mulheres, com 2, 3, 4, 5, e ela botava a gente numa mesa redonda na sala dela e servia café, e a gente passava aí 1, 2 horas, 3 horas conversando, né, porque por conta, né, do nosso observatório. Então, é importante que seja frisado aqui o nome da Rosana, é uma figura que foi protagonista aí na criação do nosso observatório. Antes de falar das nossas políticas para as mulheres, né, Cláudia, o porquê da Coordenadoria de Mulheres de Fortaleza, da Prefeitura de Fortaleza, ter buscado o Observatório de Fortaleza, né, ter buscado o Implanfor por meio do observatório, para termos o nosso observatório. Na realidade, o nosso observatório é um braço de vocês. Vocês são um observatório guarda-chuva, né? Nós somos um braço desse observatório, por isso fazemos parte da rede. Né? Quando eu assumi, né, quando o prefeito me confiou o cargo de coordenadora do Observatório de Fortaleza, a primeira coisa que eu atentei foi que nós não sabíamos, dentro da coordenadoria, para onde queríamos chegar. Nós não sabíamos mensurar o impacto do nosso trabalho. Bom, eu me vi trabalhando igual um burro de carga, mas sem ter noção do quanto eu estava gerando de resultado.
O quanto eu estava conseguindo impactar nas dinâmicas sociais, enquanto eu estava conseguindo aperfeiçoar, manter ou reformular essas políticas. Eu estava trabalhando, e eu me sentia mesmo que trabalhando a esmo. E quando eu assumi a coordenadoria, nós não tínhamos nenhum observatório, tinha apenas uma pasta no computador com alguns dados e algumas notícias de jornais e revistas e sites e portais que, para ser bem sincera para vocês, era quase que irrelevante para o nosso trabalho, né? Então não serviu para praticamente nada. E quando eu pensava no observatório, eu pensava, meu Deus, eu preciso de informação. Eu preciso de informação sobre a cidade. Eu preciso de informação sobre as mulheres. Eu preciso conhecer a realidade das mulheres de Fortaleza. Porque eu sou mulher, mas não é o fato de eu ser mulher que eu conheço a realidade da grande maioria das mulheres. Há diversas faces das mulheres, né? As mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres abastadas, as mulheres mais simples, as mulheres trabalhadoras, as mulheres que não são inseridas no mercado de trabalho, as mulheres que são chefes de famílias, as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, há um arsenal muito grande de mulheres, né? Há um cenário muito grande. Existem várias amostras dentro do universo imenso, né, da realidade feminina, da realidade do gênero feminino. Né? Existem as mulheres LGBT, enfim, existe um quadro muito grande. Então, a primeira coisa que nós precisávamos era de informações. E quando eu digo, meu Deus, a gente vai buscar informação como numa cidade tão grande, tão desigual, Fortaleza é um mundo, né? Fortaleza é dividida em 7 regionais com a Regional do Centro, o prefeito está querendo ainda dividir ainda em 12 tamanho, por conta do tamanho da cidade, quer dizer, uma cidade extremamente populosa, com mais de 2 milhões e 600 mil habitantes, né? Uma cidade com o maior adensamento populacional do país. O que é que quer dizer isso? Que é a cidade onde nós temos um maior índice de pessoas, de um grande número de pessoas morando em verdadeiros cubículos na cidade. Né? Nós temos, nos bairros mais simples, cômodos, Cláudia, de 20 metros quadrados ou menos, onde moram 5, 6, 7 pessoas. Né? Então, nós vivemos numa cidade com adensamento populacional violento, é o maior do país. Então, veja o tamanho do nosso desafio. Então, era necessário que nós... Não adianta levantar a bandeira da mulher, eu sou a favor da mulher, a mulher é mercado de trabalho, a mulher, vamos lutar contra a violência. Se a gente não tem informação sobre essas diversas amostras dentro desse multi-universo. Então, quando eu pensei assim, meu Deus, a gente precisa de informação. Eu comecei a lembrar dos observatórios astronômicos, sabe? É um paralelo meio louco, mas foi o que me veio na cabeça no momento, sabe? Eu lembrar, meu Deus, é interessante, né? Os astrônomos, eles usam aqueles telescópios, aqueles troços lá que eu não sei o nome, aqueles aparelhos bonitos, né? Que eu adoro olhar essas coisas na internet, mas não sei o nome daqueles troços. Sei que eles ficam observando o céu, né? E eles ficam observando o universo, e eles observam a Lua, eles observam as estrelas, eles observam os planetas, né? E aí eles vão, a partir dessas observações, né, do ato de observar, eles vão começando a produzir informação, eles vão começando a ter informação de o planeta está distante do outro, com tanto, né? Um asteroide pode se aproximar do planeta Terra com velocidade tanto, né? Então, a observação começava a produzir informação e os astrônomos começaram a produzir análises e diagnósticos do espaço. Isso nada mais é do que estudar o espaço. Bom, tomando esse mote, né, eu comecei a observar, eu comecei a perceber que não adiantava eu trabalhar se eu não fizesse como os astrônomos. Eu precisava pegar uma lupa, eu precisava pegar um telescópio, né? Claro que eu estou usando uma metáfora. Eu precisava pegar um telescópio e observar a cidade de Fortaleza nas suas diversas realidades. Eu precisava observar muito. Eu precisava observar os bairros. Eu precisava observar as regionais. Eu precisava observar diversos eixos, como autonomia econômica, violência, saúde da mulher, dentre outras. E a partir dessa observação, né, nós
começamos, eu digo nós, que é nós, todo o trabalho é feito em equipe, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho ou sozinha. E aí, a partir dessas observações, a gente começou a produzir algumas análises, a gente começou a analisar a cidade, a produzir diagnósticos e a estudar a Fortaleza. E quando nós começamos a perceber que era necessário estudar a cidade para poder ver o quanto a gente poderia impactar nas dinâmicas sociais e produzir resultados, a gente tem que partir para a criação de um observatório. Né? A gente está vendo aí a questão da pandemia do coronavírus. O que é que está acontecendo com o coronavírus? Primeira coisa que aconteceu, foram criados diversos observatórios dentro de laboratórios clínicos dentro das universidades. Para quê? Para observar o vírus. Era necessário. Então, primeiro, foi preciso observar o vírus, né? Observar bem, para que depois pudesse conhecê-lo, né? E a partir disso produzir estudos em relação ao coronavírus. E a vacina só vai surgir a partir disso, né? Então, partiu da observação, partiu dos observatórios clínicos. Né? Então, veja a importância do observatório. Eu tô ensinando Pai Nosso ao vigário, né? Fala sério. Mas, enfim, é só para eu concatenar bem as ideias. É importante, Natália, essa observação, assim, entender que a ciência nasce da observação. Então, sem dúvida. Todo o trabalho de estudo agora do coronavírus é um trabalho de observação da ciência. Isso! Dos cientistas, né? Agora, no momento em que isso começa a impactar na vida social, surgem observatórios que vão estudar os impactos do coronavírus na vida social. Na violência dos casais, nós aqui que estamos falando sobre gênero e sobre mulher, não é? A questão econômica, observatórios econômicos imensos estão surgindo só para estudar o impacto da pandemia na pequena empresa, na microempresa, na indústria, né? Nos setores da cultura. Por exemplo, os observatórios de cultura estão sabendo, e os de turismo também, que as atividades que vão mais demorar a voltar serão as atividades que juntam pessoas, que aglomeram. Então, os observatórios nascem exatamente para, inclusive, comunicar, difundir e divulgar os dados científicos que nascem da observação do fenômeno, não é? Isso é importante para o nosso, né? Para quem está aqui Exatamente. com a gente. Eu tô fazendo esse preâmbulo que é para eu concatenar minhas ideias melhor, tá? Muito bem. De uma forma que eu consiga ser o mais coerente possível. Então, a partir desse olhar para Fortaleza, né? A partir desse olhar mais a miúde, esse olhar mais... eu não comecei dentro da coordenadoria com aquela ânsia de mostrar muito serviço, porque eu sabia que isso não ia dar em nada. Eu sabia que eu não ia impactar muito. Como eu falei, eu até comecei um pouco com essa ânsia, né? Eu trabalhava feito burro de carga, mas não sabia. Se você me perguntasse, está impactando como? Eu ia olhar para vocês, não sei. Você está gerando que resultado? Eu ia olhar para vocês, não sei. Você está melhorando a vida das mulheres da cidade como? Não sei. Ou seja, então o teu trabalho está servindo para nada, se você não sabe de nada. Né? Então, quando nós criamos o observatório, foi nessa perspectiva de nós podermos observar, criar diagnósticos, analisar a cidade, estudar a realidade da mulher de Fortaleza, né, e começar a partir disso, fazer intervenções sociais, né, em que impactasse nas dinâmicas sociais e que produzisse resultados. E que nós conseguimos, e que nós passamos a conseguir mensurar esses resultados. Vou dar um exemplo concreto. Quando nós começamos a percorrer Fortaleza, eu nunca fui aquela gestora de gabinete, eu sempre percorri a cidade, sempre gostei de gastar o solado do sapato. A gente começou a perceber, Cláudia, que as mulheres não tinham noção dos seus direitos. Que elas sabiam da Lei Maria da Penha, elas tinham ideia, mas não sabiam do que se tratava. Elas não sabiam do que a Lei Maria da Penha preconizava. Veja só.
Elas não sabiam que existia, por exemplo, uma Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza, que é um equipamento imenso, belíssimo, né, que reúne todos os órgãos de atendimento à mulher em situação de violência, como o Centro de Referência da Mulher, a Defensoria Pública, Promotoria Pública, Juizado, Delegacia da Mulher, não é? Onde ela é muito bem assistida no tocante a todas as dimensões protetivas que ela precisa. E na nossa gestão, qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Claro que numa grande parceria com o governo do estado, não fizemos sozinhos, nós inserimos o Centro de Referência da Mulher, que é um equipamento vinculado à Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Fortaleza, nós inserimos como porta de entrada da Casa da Mulher Brasileira. Porque nós vimos que isso era de fundamental importância. Era preciso que esse nosso serviço, que tem profissionais da psicologia, do serviço social, do direito, da enfermagem, da terapia ocupacional, que essas mulheres, antes de ir para a delegacia da mulher, elas precisariam sim, precisam passar por uma avaliação psicossocial, para que a delegada que a recebesse já tivesse esse subsídio. Então, nós percebemos isso a partir do quê? A partir de avaliações, a partir de análises dessa necessidade, né? Muito embora o programa, né, da Casa da Mulher Brasileira já vinha com a proposta do CRM ser a porta de entrada, mas se tornou de fato por isso. Então, um dos nossos trabalhos cruciais da coordenadoria, ao longo do período em que eu estive à frente, foi inserir o Centro de Referência da Mulher como porta de entrada da Casa da Mulher Brasileira. Hoje, toda mulher que chega para a Delegacia da Mulher, ela passa por um processo de avaliação psicossocial. E o CRM também tem um outro trabalho fantástico, que é o de busca ativa. Quando a mulher ela busca a casa, ela vai à delegacia, ela busca a Defensoria Pública, ela pede medida protetiva e de repente ela some, nós somos responsáveis por ir até ela, nós vamos até a casa dela. O que é que está acontecendo com essa mulher? Por que ela sumiu? Muito interessante. Né? Por que ela sumiu? Por que ela desapareceu? O que está acontecendo com essa mulher? Ou o que aconteceu já? Porque a taxa de feminicídio está altíssima. Nós temos, inclusive, um abrigo. Sim? Natália, só te interrompendo, na verdade, para te dar mais um elemento para te provocar, que é assim. Você está dizendo, né, que os números do feminicídio vem aumentando, não é? Sem dúvida. Na verdade, pouca gente sabe que existe esse novo tipo penal chamado feminicídio. Muitas mulheres que conhecem casos, que sofrem situações de ameaças, não sabem que há um tipo de crime, que talvez seja o mais recente aí do nosso novo Código Penal, que se refere somente à violência e à morte impetrada contra mulheres, não é? Eu tenho, na minha hipótese, que é uma hipótese que eu não sei, teria que ser confirmada com pesquisa, mesmo talvez mulheres da classe média, talvez não saibam muitas da existência dessa legislação penal para a mulher, não é? Interessante pensar nisso, né? É uma lei nova, né? Uma lei de um ano e pouco atrás. Perdão, eu não recordo o número da lei agora. O crime contra a mulher, pelo simples fato dela ser mulher, né, era uma tipificação como homicídio. Né? Era um homicídio qualquer. Depois da lei, né, a tipificação começou a... dela pertencer ao gênero feminino. Por isso que muitas mortes de mulheres transexuais é considerado feminicídio. Né? Porque são mulheres. Né? Então, passou a ser tipificado como feminicídio, o que é de fundamental importância. Né? Para que as devidas providências sejam tomadas pela justiça e que os responsáveis pelo crime sejam presos, né, para que respondam sobre o crime que cometeram, né, em relação ao crime que cometeram. Então, a primeira coisa
que nós fizemos, Cláudia, na nossa gestão, aí à frente da coordenadoria, foi inserir o Centro de Referência da Mulher dentro da Casa da Mulher Brasileira, e que foi um ato maravilhoso, né, nos trouxe muitas informações. E aí, olha o bacana, quando nós adentramos o Centro de Referência da Mulher, o que foi que aconteceu? Começou a vir uma de referência da mulher, né? Quando a mulher chega no centro de referência da mulher, ela preenche, né? A nossa psicóloga, a nossa assistente social, ou a nossa advogada, ela preenche lá um formulário, né? Em relação à mulher. Eu costumo dizer, como eu sou da saúde, eu falo que é quase uma ficha de anamnese, mas não é anamnese, na verdade é uma avaliação de risco. O nome técnico é esse, avaliação de risco. É preencher essa avaliação de risco, onde lá tem todos os dados da mulher. Então você imagina a quantidade de dados que nós passamos a ter dessa cidade, porque a gente passou a saber a cor dessa mulher, o bairro em que ela vive, a regional, escolaridade, número de filhos. Ou seja, nós começamos a compilar muitos dados. E o número passou a ser extraordinário. Então, nós tínhamos uma amostra muito grande que podia, naquele momento, que pode representar a realidade da mulher de Fortaleza. Tá? Porque é importante que se diga que não são apenas mulheres das classes mais simples que buscam a Casa da Mulher Brasileira, são mulheres de todas as classes sociais. Né? O que a gente percebe é que nas classes mais abastadas há uma tentativa de esconder mais a violência. As classes mais simples, elas gritam mais, né, o que sofrem, muito embora com muito medo, né? Porque, enfim, existe todo tipo de violência. São 5 tipos de violência. É a sexual, psicológica, física, emocional e patrimonial. Afetiva e patrimonial. São várias tipificações. Né? Então, quando nós vimos que nós tínhamos um arsenal de informações, uma amostra maravilhosa que representava esse universo da cidade de Fortaleza, o que foi que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer avaliações sistemáticas. Nós começamos a conseguir, né, aperfeiçoar, manter ou reformular as políticas. O que é que está dando certo? O que é que não está dando certo? Se a gente vai fazer uma política de conscientização e de sensibilização em relação aos direitos da mulher, a gente precisava saber em quais bairros as mulheres sofrem mais violência. E a partir do observatório, a partir da observação, nós passamos a conseguir identificar em quais bairros as mulheres sofriam mais violência. Em quais bairros as mulheres tinham um índice de escolaridade menor, e a gente fez essa conexão muito rápida, né? Quanto mais baixo o nível de escolaridade, maior o índice de violência. Incrível. Essa conexão foi feita muito rápida, né? De maneira muito rápida. Por conta, né, dos dados observados, investigados, analisados e produzindo diagnósticos. E a partir disso, nós começamos a supervisionar esse cenário. Né? Então, a gente começou, por exemplo, a partir da supervisão desse cenário, a gente começou a trabalhar a parte de sensibilização e conscientização nos bairros onde há um maior índice de violência doméstica. Aonde, Natália? Nos CRAs da cidade, certo? Nas escolas municipais. Mas nas escolas, sim, com as crianças, de maneira lúdica. Né? Com os professores, com os diretores das escolas, porque esses professores, esses diretores, eles estão com os alunos todos os dias. E esses alunos trazem muito a realidade de casa para a escola. Então, esse professor, essa professora, pode ser, sim, um ente de observação sobre a realidade doméstica daquela criança. Né? E aí, vários outros trabalhos a gente começou a fazer, como em relação à saúde da mulher, por exemplo. Eu posso citar a saúde da mulher. Nós começamos a observar que essas mulheres... Vou tomar aqui... Eu estou empolgada, viu? Eu sou apaixonada pelo tema. Que bom. Se eu estiver falando muito rápido... Se
Se eu Não, estiver tá falando muito ótimo, rápido, por favor, me diga. tá ótimo. É muito importante a Porque o gente negócio, entender essa questão da porque mulher é um e essa relação com a saúde também é muito importante, né? porque é um negócio que instiga pra caramba, né, amigo? Então, Com certeza. quando nós começamos a receber essa mulher, sobretudo aquelas em situação de violência, nós começamos a perceber que essa mulher, ela vive num estado de, de poda tão grande que ela sequer cuidava da sua saúde. Então, qual foi uma das primeiras medidas que nós tomamos? Nós firmamos um termo de cooperação técnica com o Instituto de Prevenção do Câncer. Nós sabemos que há a prevenção nos postos de saúde da cidade. Mas muitas vezes essas mulheres, os seus agressores em casa, não deixavam nessas mulheres se dirigirem aos postos. Então, através do nosso trabalho, através dessa cooperação com o Instituto de Prevenção do Câncer, essa mulher começou a ser assistida na detecção precoce do câncer do colo de útero e rastreamento do câncer de mama, né? Então, veja só, isso tudo a partir da observação que produz diagnósticos, né? Sim. E que nos faz e que esses diagnósticos passam a orientar o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho passou a ser orientado por isso. Uma outra coisa, né? A estimulação do empreendedorismo. Na observação dessas mulheres, né, na observação da realidade das mulheres, nós começamos a perceber o quê? Que, dependendo do bairro, dependendo da regional, havia um nível de escolarização mais predominante. Por exemplo, eu posso citar aqui o Conjunto Palmeiras, onde há um nível muito precário de escolarização das mulheres. Muitas delas não terminaram nem o ensino médio, né? Então, com isso, é preciso, para uma mulher que sequer terminou o ensino médio, é muito difícil para ela pensar em ser empreendedora. Porque a questão da autonomia econômica ela é fundamental para o rompimento do ciclo da violência. Porque quantas e quantas apanham dentro de casa, ou são estupradas dentro de casa, ou são humilhadas dentro de casa, de diversas maneiras, mas elas não largam os seus agressores porque é ele quem dá de comer aos meninos. Então, para que a gente pudesse estimular o empreendedorismo, a gente precisava incentivar essa mulher através do conhecimento e através de incentivos financeiros. Então, nós passamos a fazer uma parceria com a Secretaria com a SDE, que é a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Nós tivemos aí um projeto fantástico, nós temos aí o Mulher Empreendedora, né, onde foi lançado já 2 editais, onde as mulheres se inscreviam nesses editais para poder ter acesso a um recurso de até 15 mil reais para montar o seu pequeno negócio. E a Coordenadoria de Mulheres fez o quê? Capacitou muitas mulheres para que elas conseguissem, pelo menos, compilar os seus perdão, meu Deus, os seus documentos, porque muitas não conseguiam nem, pela falta de instrução, não conseguiam nem compilar a documentação necessária para se inscrever no edital. Então, nós somos protagonistas nesse trabalho. Nós somos bairro a bairro capacitar essas mulheres que se interessavam por participar desses editais e para ter acesso a esse incentivo financeiro, né, para a abertura do pequeno negócio. Daí veio outra preocupação. Ela vai abrir o pequeno negócio, será que ela vai saber gerenciar? E aí nós fizemos vários convênios com universidades com universidades privadas, perdão. Posso citar aqui a nossa cooperação técnica com a Unifanor, e aqui a minha gratidão à Unifanor, por oferecer cursos profissionalizantes para essas mulheres, ou seja, elas passaram a ter incentivo financeiro e capacitação, inclusive capacitação gerencial, para saber como gerenciar esse recurso e como manejar o seu negócio. Muito interessante, Natália. É interessante porque a coordenadoria da mulher, ela tem necessariamente que fazer políticas públicas transversais, não é? Pelo que eu estou Isso, percebendo do que você sim. está dizendo. Acho que a Ana Lúcia está dizendo isso, que era importante que as escolas tivessem uma ação também educadora no sentido de apresentar para as crianças, desde a tenra idade, não é? Os Uhum. desafios e os significados do ser mulher, as questões que envolvem os Sim, sim. comportamentos machistas, não é?
Eu não sei como é que você se relacionou com a SEDUC, no caso da sua atuação enquanto coordenadora. Mas eu imagino que esse recorte de gênero está em todas as pastas, né? Seria importante que Sim. houvesse uma integração mesmo de entendimento de que o trabalho, emprego, desenvolvimento econômico, saúde, educação, tudo isso envolve uma visão de política pública. Acho que cortou um pouquinho, mas você me ouviu, Sim. Natália? Você me Não, ouviu? não, não te ouvi. Vou te pedir para recapitular os 2 últimos minutos. Somente dizer que uma política pública de gênero para a mulher é uma política necessariamente transversal, não é? Ela tem que Sim. dialogar com outras pastas. Imagino que você fez esse trabalho. Aqui a Ana Lúcia estava dizendo, uma nossa. Então, o último minuto, então, recapitula o A último minuto. transversalidade, a importância da Sim. escola, a importância de Ah, você produzir um ser humano que, quando eduque seu filho, não o eduque de forma machista, você não acha? sim, claro, Porque a né? mulher é a primeira que veicula os mitos e as representações machistas, não é não? Sim, sem dúvida. Muitas mulheres aí reproduzem o discurso machista porque elas são resultado disso, né? Então, é como cobrá-las como cobrar dessas mulheres um comportamento diferente? Elas já vêm desse contexto, É a né, educação que cultural. Elas, pode transformar, não é? A dimensão da sim, educação. exatamente. E aí a nossa interlocução não foi com a SEDUC, foi com a Secretaria Municipal de Educação, haja vista que a nossa coordenadoria é do município, né? Então nós Perfeito. fizemos nas escolas municipais, que aí abrange aí a questão do ensino fundamental e não do ensino médio. Gostaria muito de ter Sim. entrado no ensino médio, mas não tive esse espaço porque a nossa coordenadoria é do município. Então foi com a SME, tá certo? Uma outra questão relevante foi a interlocução juntamente, na verdade, essa interlocução foi puxada pelo prefeito, tá? Capitaneada por ele, não posso puxar o mérito para mim de jeito nenhum, porque foi capitaneada por ele. E aí uma interlocução entre coordenadoria de mulheres também e a Bitafor. Hoje, Cláudia, e Sim. pessoal aqui que está assistindo a gente, é importante que se diga, é importante que seja esclarecido que o prefeito Roberto Cláudio, hoje, quando ele vai entregar o papel da casa, quando ele vai entregar a escritura da casa, tanto em relação às regularizações fundiárias, como no tocante às casas entregues pelo Minha Casa Minha Vida, esse papel da casa é entregue no nome da mulher. Muito Não é importante. entregue no nome do marido, ou do companheiro, ou sei lá, do homem que vive com a mulher, seja casado ou não. Todo o papel da casa, toda a escritura, seja por regularização fundiária, ou seja pelas casas entregues pelo Minha Casa Minha Vida, todos são entregues no nome da mulher. Por quê? Porque você colocou isso no começo. Porque hoje, na sua grande maioria, são associados de família. Né? Então, se o homem sai de casa, abandona a mulher, deixa a mulher lá com o menino, ela é a dona da casa. Ela não vai ser escorraçada da casa com os filhos. Ela vai ser a dona, ela é a dona da casa, ela continua. Foi uma maneira que o prefeito encontrou de assegurar o lar para as crianças. Olha que coisa bacana. Você vê, viu, Natália, que aquele grande economista que foi Nobel de Economia, o Yunus, não é? Ele começa aquele banco na Índia de microcréditos, não é? Para mulheres, entendendo que as mulheres são econômicas, elas economizam, elas poupam, elas escondiam aquela pequena renda dos companheiros nos lugares Sim, mais impressionantes, assim, enterrado dentro de um pote em casa, para ir trabalhar para o seu negócio, o seu pequeno capital de giro, e que na mão da mulher aquele recurso se multiplicava e não na mão dos homens, né? pois é.
E aí veio aí essa ideia do prefeito, desde o início da gestão dele, desde a primeira gestão dele, que essas casas são entregues no nome das chefes de família. Isso é uma política de fundamental importância. Na gestão pública, que você acha? Que estão provocando você e perguntando Tá, pois se você não, acha pode, que pode você, provocar, pode provocar. que você tem o apoio dos homens, dos gestores públicos, quando você estava na coordenadoria, como é que você se sentiu em torno dos seus Sim, colegas gestores? sim, vou lhe dizer uma coisa. Sem os homens, a gente não faz um bom trabalho. Cláudia, não é porque a gente levanta a bandeira da mulher que a gente tem que dar um chega para lá nos homens. Isso é loucura. Isso é feminismo radical e o radicalismo não leva a canto nenhum, tá? Eu não sou a favor de radicalismo de forma alguma. Inclusive, nós temos uma parceria, perdão, eu não sou mais a coordenadora, mas é porque eu falo como coordenadora, porque o negócio tá impregnado no sangue. A causa está impregnada. Você é um militante, Natália, você é um Sou militante. e serei sempre. Nós temos uma parceria muito bacana com o Instituto Maria da Penha, em que o Tião Simpatia, que é um cordelista conhecido da nossa cidade, que compõe o Instituto, ele faz um trabalho conosco. Inclusive, nas escolas, ele nos acompanhava. Inclusive, ele usava uma blusa, né, que não era nem a pedido meu, não. Ele usava homens em favor das mulheres, né, aí fazendo alusão a uma política eles por elas. Não adianta a gente ir às comunidades da cidade se a gente não envolver os homens, porque tem muito mais homens de bem do que homens mau caráter que bate mulher. Tem muito mais. Eu sou casada com um homem maravilhoso. Eu tenho um pai maravilhoso, eu tenho um irmão maravilhoso, eu sou mãe de um menino. Né? Então, como ter ódio aos homens? De jeito nenhum. Né? A gente tem. Eu amo a minha família, eu sou rodeada por homens, né? Na minha família de mulher é só minha mãe. O resto é tudo homem, é pai, é irmão. Eu tenho meu pai, meu irmão, meu filho, meu marido. E são 4 homens boníssimos, 4 homens maravilhosos. Pois é, Né? Natália, o papel do observatório é um papel pedagógico. Eu vou caminhando aqui para o encerramento Sim, da pois nossa não, claro. live, dizendo o seguinte, que para quem está com a gente, o observatório tem uma tarefa pedagógica. É lógico que em nenhum momento se deseja radicalismo, se pretende aqui criar bandeiras, não é? Contra Isso. homens ou a favor de Não. feminismos Tem que exacerbados. unir. Você foi bem clara, colocou muito bem. Pelo contrário, que nós precisamos pensar em processos de Ó, educação, de será que uma eu posso abrir um civilização parêntese? mais justa, não é? Será que Pois dá tempo de não. eu abrir um parêntese? Vai lá, Por vai exemplo, lá. em relação à política, né? Essa questão, eu luto muito, eu levanto muita bandeira de uma inserção maior da mulher nos espaços de poder e decisão, sobretudo na política. Mas não é uma questão de quebra de braço com os homens, é uma questão de complementaridade de ideias. Nós somos maior parte da população brasileira. Nós precisamos de uma representatividade maior para que a gente complemente as ideias dos homens, para que a gente possa ajudá-los numa construção de políticas públicas mais iguais e de políticas públicas mais democráticas, para que nós sejamos junto a eles, entes de construção de uma democracia, eu vou cometer com uma redundância, de uma democracia mais democrática. É Né? verdade, é verdade. Uma coisa importante de um observatório como o que você ajudou a construir e que vai ter longa vida, se Deus quiser, na Prefeitura Municipal de Vai. Fortaleza, é Precisa que se ter. entenda que uma política pública, a primeira tarefa de uma política pública é reforçar a autoestima do cidadão. Mulheres Isso. precisam se valorizar enquanto mulheres, entenderem o seu potencial, compreenderem do que são capazes, ganharem reforço psicológico, emocional, afetivo para caminharem, autonomia. Ou seja, às vezes você se liberta economicamente, mas tem uma dependência psicológica. Você que é psicóloga, né, Sim. Natália? E sabe que as Pois dependências não. são de todas as ordens, não é? Sim. E entender que a questão do machismo, a questão do preconceito, a misoginia, todas Isso. essas expressões sociais, elas são humanas e são fruto da cultura. A cultura Isso. ela é o somatório dos valores É de um uma aprendizado sociedade histórico.
num determinado momento, nós carregamos uma história de escravidão, de dominação dos homens contra as mulheres, nosso Sim. racismo é insidioso, nós estamos Isso. vendo aí situações dramáticas, não é? Quando a gente olha para os Estados Unidos, parece que a gente vê melhor, e a gente não vê a nossa própria calçada. A gente vê a violência contra mulheres na Europa, ou no Golfo Pérsico, ou lá nos Estados Unidos, e a gente não vê na nossa esquina. Aqui no Brasil, 2 mulheres são mortas a cada 2 horas. É muito importante que nós saibamos disso. Eu lhe agradeço muito, Natália, a sua participação aqui, porque nós precisamos exatamente olhar para o mundo, mas olhar para a nossa calçada, olhar para a nossa cidade. Olhar para dentro de casa. Para calçada não, para dentro de casa. Exatamente. Olhar para dentro, começar olhando para o seu próprio quarto, para a sua relação com o seu companheiro, não é? Para a relação profissional de alguém que trabalha igual a um homem que ganha 1/3 do que esse homem ganha, ou a metade, ou 70%, não é? Que ainda é uma pessoa que é vítima de estupro, é tratada como se ela tivesse provocado o estupro, não é? Ao invés de ser vítima dele. São tantos os elementos que nos colocam realmente e que mostram que essa desigualdade ela ainda vai muito longe, que mesmo as organizações internacionais com quem a gente discute, debate, trabalha, elas são conservadoras, elas não avançam como a gente gostaria no ritmo de século XXI. Mas me parece que a pandemia agora vai nos colocar dentro do século XXI na marra. E certas questões vão ser apressadas, né? Então, assim, saudar você e desejar boa sorte na sua construção aí da sua candidatura a vereadora. Gratidão. Acho que gratidão. Nós precisamos de mulheres na gestão municipal, no legislativo. Você agora já ocupou o cargo de gestora no executivo, vai agora para o legislativo. Precisamos de mulheres no judiciário. Nós precisamos de promotoras, defensoras, advogadas. Isso. Em todos os campos. Em todos os campos, em todos os lugares, não é? E acho que são trabalhos como o trabalho do Observatório, que a gente aqui admira e se orgulha de ter estado junto. Você tem toda a razão, Rosana é uma empreendedora, além do que é uma feminista dos 4 costados. E ela teve um grande envolvimento, e tem, com essa construção. E o importante do Observatório de Fortaleza é esse lugar de prototipagem de novos observatórios. Precisamos multiplicá-los. Quanto mais olhares, como diz você, quanto mais observarmos a sociedade, mais poderemos ajudá-la, no sentido de quanto mais conhecimento a gente produz, e quanto mais conhecimento... E como dizia Foucault, saber é poder. Saber é poder. A gente só tem poder de decisão quando a gente sabe, quando a gente conhece. É verdade. Muito obrigada, minha querida Natália Rios. Parabéns pelo trabalho. Vamos aqui encerrando a nossa live do Observatório das quintas-feiras. Até semana que vem, às 17 horas, no mesmo horário. Um abraço imenso para você. Obrigada. E antes de agradecer também, eu queria... Ai, meu Deus, será que dá tempo? 1 minuto. Eu queria só convidar a todos vocês para estarem comigo novamente agora, daqui a pouco, às 19 horas, com o tema Vidas Negras Importam, tá? Espero que todos nos acompanhem às 19 horas na nossa próxima live. Ô, Cláudia, muito obrigada, gratidão pelo espaço, minha amiga. Você é uma mulher inspiradora, essa intelectual da maior grandeza. Quem nos assiste aqui, que não conhece a biografia dessa mulher, não imagina o quanto essa mulher é intelectual. Eu na frente da Cláudia, eu me sinto assim uma formiga, viu, Cláudia? Imagina. Mulher, tu tem que me ensinar muito. Conte comigo. Estamos sempre juntas. Obrigada. Um abraço a todas as mulheres de Fortaleza, essas guerreiras de Fortaleza, né? A minha equipe me ajude, também... por favor. Sim, estamos juntas. Vamos para frente. Viva a mulher, viva a mulher. Viva as lutas femininas, né? Viva o Observatório da Mulher. Um abraço grande a todos. Obrigada, gratidão. Gratidão. Boa tarde. Tudo de bom.